A CPI identificou que o número de atendimentos por transtorno de jogo patológico quase triplicou entre 2022 e 2024. Embora os dados ainda sejam subnotificados, estima-se que cerca de 2 milhões de brasileiros já sofram com vício em apostas. A influenciadora Deolane Bezerra dos Santos foi indiciada por contravenções penais de jogo de azar e loteria não autorizada. A influenciadora Virgínia Pimenta da Fonseca Serrão Costa foi indiciada por publicidade enganosa, constante do artigo 67 do Código de Defesa do Consumidor, e também estelionato, com base no artigo 171 do Código Penal, por simular ganhos em apostas com contas demo e induzir seguidores ao erro. Tais jogos apresentam alto grau de adição e recompensas intermitentes, típicas de engenharia comportamental destinada à compulsão, o que os aproxima de esquemas abusivos e potencialmente fraudulentos. Vou tentar ser rápida nessa leitura. Acredito que, para ainda ter o prazer de ouvir o senador Isalci. Bom, número 1, o escopo da CPI e a metodologia. A CPI das bets foi instaurada para investigar a crescente influência das plataformas de apostas online, as chamadas bets, sobre a economia popular, seus vínculos com organizações criminosas, possíveis práticas de lavagem de dinheiro, bem como a publicidade predatória voltada à população vulnerável, especialmente por meio de influenciadores digitais. A comissão funcionou entre novembro de 2024 e junho de 2025, tendo realizado 20 reuniões e colhido 19 depoimentos, além de ter examinado dezenas de milhares de páginas de documentos. A dimensão e a complexidade do problema das bets no Brasil exigiria que essa CPI se prolongasse por mais tempo para aprofundamento das investigações, o que infelizmente não foi possível por falta de apoio suficiente do Senado Federal. Ainda assim, como se verá, contrariando interesses poderosos de muita gente, essa CPI atingiu alguns resultados bastante importantes, como passo a expor. O trabalho da CPI organizou-se em 8 eixos temáticos. 1. Lavagem de dinheiro e evasão de divisas. 2. Direito do consumidor. 3. Transações financeiras. 4. Impactos socioeconômicos. 5. Publicidade e responsabilidade social. 6. Algoritmos e transparência. 7. Educação e conscientização. 8. Impactos sobre a saúde. Além destes, no curso da CPI, temas complementares também foram incluídos, como análise da infraestrutura digital das bets e sua tributação. Item 2. O diagnóstico. Principais achados da CPI. Entre seus principais achados, a CPI pôde constatar a existência de um crescimento descontrolado e desregulado das bets. O setor movimentou entre 89 e 129 bilhões de reais somente no ano de 2024, com crescimento de 1.300%. Desde 2018, crescimento de 1.300%. Parece-nos que é o melhor negócio que existe nesse momento no nosso país. A legalização incompleta e a regulamentação tardia criaram um faroeste digital, propício à proliferação de condutas ilícitas e abusivas e ao empobrecimento da sociedade brasileira. 2.1. Impactos socioeconômicos. A CPI apurou que há realocação sistemática da renda familiar para as apostas, com impacto direto sobre o consumo de itens essenciais. Muitos apostadores, sobretudo das classes C, D e E, estão deixando de pagar contas básicas ou comprar alimentos e remédios para manter o hábito de jogar. Estudo do Banco Central aponta que 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família gastaram 3 bilhões em apostas apenas em 2024, em claro prejuízo à sua subsistência e à de seus dependentes. Foram constatados prejuízos diretos ao varejo. Segundo a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, a CBVC, 23% dos apostadores já deixaram de comprar roupas para apostar, 19% itens de supermercado e 19% viagens. O que afeta sobremaneira o setor de turismo, que é um dos setores do SEDALA, dos serviços que mais emprega no nosso país. Segundo dados do Instituto Locomotiva, milhares de pessoas redirecionaram para as bets o orçamento que iria para a poupança. 52% dos respondentes nessa pesquisa. Para bares, restaurantes e delivery, 48%. Para roupas e acessórios, 43%. E para cinema, teatro e shows, 41%. Ou seja, houve uma realocação dos recursos das famílias em detrimento do consumo de bens e serviços em favor das bets. Que, diga-se de passagem, até agora não estão recolhendo tributos a contento quando nós temos o princípio da seletividade que orienta o nosso direito tributário. As apostas online, ao contrário do que afirmam as campanhas publicitárias, não geram inclusão econômica nem mobilidade social. O fluxo de capital é regressivo. Grandes somas são concentradas nas mãos de operadores estrangeiros, enquanto o prejuízo é pulverizado sobre milhões de famílias. Trata-se de um modelo de transferência regressiva de renda, com efeitos comparáveis aos de uma tributação indireta sobre os mais pobres, mas sem retorno social ou fiscal proporcional. 2.2. Impacto sobre a saúde pública. A CPI identificou sobre o número... Vou baixar um pouquinho. Obrigada.
A CPI identificou que o número de atendimentos por transtorno de jogo patológico quase triplicou entre 2022 e 2024. Embora os dados ainda sejam subnotificados, estima-se que cerca de 2 milhões de brasileiros já sofram com vício em apostas. Esse crescimento está diretamente associado à expansão das plataformas digitais, ao fácil acesso por celulares e à ausência de limites de tempo ou valor nas apostas. Constatou-se também que jogadores problemáticos são, em sua maioria, homens jovens de baixa renda, com histórico de exclusão social ou de dificuldades econômicas recentes. A ludopatia, ou ludomania, está frequentemente associada a quadros de depressão, tentativa de suicídio, ruptura de vínculos familiares e aumento de violência doméstica, exigindo abordagem integrada com outras políticas públicas. Também preocupa a exposição crescente de adolescentes até crianças às plataformas, em razão da publicidade com influenciadores e ausência de filtros efetivos de verificação etária. Campanhas que retratam o apostador como um herói ou exemplo de sucesso têm efeito psicológico deletério ao alimentar falsas expectativas e normalizar o comportamento compulsivo. Verificou-se que o sistema de saúde, o SUS, não está adequadamente estruturado para lidar com a demanda crescente por tratamento da ludopatia. Há falta de profissionais especializados, de protocolos clínicos específicos e de campanhas públicas. 2.3. Ilícitos identificados. A CPI identificou diversas práticas delituosas, muitas delas perpetradas em grande escala e com atuação transnacional. Um dos mecanismos mais recorrentes identificados foi o uso de instituições de pagamento e prestadores de serviços de câmbio, EFX, para enviar valores ao exterior sem declaração oficial. Detectou-se o uso indevido de CPFs de menores de idade, idosos e até mesmo pessoas falecidas, a fim de realizarem essas remessas. Há referência a valores que chegam à casa das centenas de milhões de reais. Foram constatados vínculos de determinadas bets com organizações criminosas estrangeiras, incluindo máfias chinesas, envolvidas na exploração de apostas ilegais e lavagem internacional de dinheiro. Várias bets investigadas, assim como alguns influenciadores, apresentaram movimentações atípicas de grandes volumes financeiros por pessoas naturais sem lastro patrimonial compatível, havendo fortes indícios de uso de laranjas e contas de fachada. Foram identificadas transações entre donos de plataformas e influenciadores com uso de contas de terceiros, inclusive com o fracionamento de valores e ocultação de origem ilícita, práticas típicas de lavagem de capitais. Também se constatou a existência de plataformas de apostas online que continuam a operar sem autorização da SPA, Secretaria de Prêmios e Apostas, mas mentem sobre sua regularidade, induzindo o consumidor em erro e causando prejuízo patrimonial, o que nós classificamos como estelionato, esculpido no artigo 171 do Código Penal. Também se constatou a prática de estelionato por influenciadores que simulam estar apostando os valores altos, quando, na verdade, utilizam contas simuladas, as chamadas contas demo ou de demonstração, ou subsidiadas pelas próprias plataformas. Essa prática tem a intenção de induzir seguidores ao jogo com falsas promessas de ganho fácil, o que caracteriza a propaganda enganosa e estelionato. Diante disso, o relatório propõe indiciamento de diversas pessoas, além da criação de 3 novos crimes. A. Criminalização autônoma da exploração de apostas ilegais, como crimes graves como crimes mais graves do que o jogo ilegal da Lei de Contravenções Graves. B. Tipificação específica para quem promover a facilitação de pagamentos ilícitos às plataformas não autorizadas. E C. Criminalização da publicidade irregular de bets. Quanto aos indiciamentos, o relatório propõe o indiciamento de Adélia de Jesus Soares, o CPF está aqui integrado ao relatório. Senhora Adélia de Jesus Soares, pelos crimes de falsidade ideológica, que é o artigo 299 do Código Penal. Associação criminosa, artigo 288, também do Código Penal. Lavagem de dinheiro, artigo 1º da Lei nº 9.613, de 1998. E organização criminosa, artigo 2º da Lei nº 12.850, de 2013. Também foi proposto o indiciamento de Daniel Pardim Tavares Gonçalves, por falso testemunho, artigo 342 do Código Penal, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A influenciadora Deolane Bezerra dos Santos foi indiciada por contravenções penais de jogo de azar e loteria não autorizada, artigos 50 e 51 do Decreto-Lei nº 3.688 de 1941, a Lei de Contravenções Penais, além de estelionato, artigo 171 do Código Penal, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Pelos mesmos crimes foram indiciados os sócios formais da empresa 01Bet, que são os seguintes: Ana Beatriz Cipial Barros, Jair Machado Júnior, José Daniel Carvalho Saturnino, Leila Pardim Tavares Lima e Marcela Ferraz de Oliveira.
A própria Leila Pardim, além disso, teve indiciamento reforçado por lavagem de dinheiro e associação criminosa em razão da sua posição como sócia e das movimentações financeiras suspeitas. A influenciadora Virgínia Pimenta da Fonseca Serrão Costa foi indiciada por publicidade enganosa, constante do artigo 67 do Código de Defesa do Consumidor, e também estelionato, com base no artigo 171 do Código Penal, por simular ganhos em apostas com contas demo e induzir seguidores ao erro. Pelos mesmos crimes, foi indiciada a influenciadora Pamela de Souza Drude, cuja movimentação financeira foi considerada incompatível com a renda declarada. Foram também indiciados Erlon Ribeiro Lima Oliveira, Fernando Oliveira Lima e Tony Macedo da Silveira Rodrigues, pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa, por operarem em empresas ligadas à plataforma de apostas com movimentações financeiras vultosas e sem lastro fiscal. O empresário Marcos Vinícius Freire de Lima e Silva foi indiciado por lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, esculpida no artigo 1º da Lei nº 8.137 de 1990, exploração ilegal de jogos de azar, associação ou organização criminosa e, caso confirmados os fatos, também por corrupção ativa, artigo 333 do Código Penal, e ou tráfico de influência, artigo 332 do Código Penal. A proprietária da Marjo Sports, o proprietário da Marjo Sports, Jorge Barbosa Dias, foi indiciado por lavagem de dinheiro, organização criminosa, sonegação fiscal e exploração ilegal de jogos de azar, por operar nacionalmente sem autorização federal e por movimentações incompatíveis com a capacidade financeira declarada. Ainda, a CPI propôs o indiciamento de Bruno Viana Rodrigues e dos sócios da Brax Produção e Publicidade Limitada, pelos crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e exploração irregular de jogos de azar em razão das relações com empresas de apostas e recebimentos suspeitos de operadores financeiros. Por fim, diante do conjunto robusto de elementos apurados, esta Comissão Parlamentar de Inquérito propõe a investigação dos responsáveis pela empresa Paybrokers EFX Facilitadora de Pagamentos S.A., CNPJ aqui, disponível, pelos crimes de lavagem de dinheiro, artigo 1º da Lei 9.613 de 1998, organização criminosa, artigo 2º da Lei nº 12.850 de 2013, sonegação fiscal, artigo 1º da Lei nº 8.137 de 1990, e exploração ilegal de jogos de azar, artigo 50 do Decreto-Lei 3688 de 1941. Publicidade, item 2.4. Em relação à publicidade das bets, a CPI identificou abusos claros, com influenciadores simulando apostas falsas, propagandas apresentando as apostas como meio de investimento ou de ficar rico facilmente, uso de bônus e prêmios para viciar os consumidores, uso de memes que atingem especialmente crianças, entre outras práticas abusivas. Há campanhas deliberadamente dirigidas a jovens, estudantes, desempregados e até menores de idade, o que representa infração às normas de proteção da infância e adolescência. Há também uma naturalização do comportamento compulsivo, promovendo o jogo como estilo de vida e promessa de ascensão social imediata. Recentemente, o Senado aprovou restrições à propaganda de bets, dentre as quais a proibição de anúncios ou ações de publicidade com atletas, artistas, consumidores, influenciadores ou autoridades. Nesse relatório, propomos mais medidas no sentido de restrição à publicidade das bets. Item 2.4. Opacidade e manipulação algorítmica nos jogos de simulação virtual. A CPI constatou que os chamados jogos de simulação puramente virtual, como os populares jogos do Tigrinho, são estruturados com algoritmos não auditáveis, que determinam os resultados com base em códigos internos ocultos. Esses jogos não envolvem qualquer elemento real ou aleatório externo. São 100% controlados por software, sem transparência quanto às probabilidades de ganho, que são os chamados, a sigla RTP, Return to Player. Tais jogos apresentam alto grau de adição e recompensas intermitentes, típicas de engenharia comportamental destinada à compulsão, o que os aproxima de esquemas abusivos e potencialmente fraudulentos. Além de dificilmente auditáveis e facilmente manipuláveis, jogos como o do tigrinho, cobrinha, coelhinho e etc. são altamente viciantes. Em relação às apostas esportivas, isso é, em eventos reais de temáticas esportivas, até se pode reconhecer ganhos em relação ao futebol, que recebeu uma grande injeção de recursos. Por outro lado, em relação ao jogo online, onde se enquadram sistemas de aposta, como Tigrinho, Ratinho e afins, tem-se verificado até o momento efeitos
efeitos exclusivamente deletérios para a população brasileira, sem qualquer contrapartida social relevante. São chamados caça-níqueis online.